Segunda coisa que Paulo nos diz aqui é que judeus e gentios não somente estão mortos, mas eles estão no estado de escravidão a três coisas. No verso 2 ele diz: delitos e pecados nos quais andastes outrora, porque ele está falando a quem já saiu desse estado, mas outrora, antes que recebessem vida em Cristo, vocês andavam nos seus delitos e pecados, portanto mortos, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui não é a natureza criada por Deus, não são as estrelas, não são as montanhas, os vales, as planícies, nada. Mundo aqui se refere à humanidade caída, essa humanidade morta em ofensas e pecados, porque, como eu disse, embora ela esteja morta diante de Deus, mas eles sabem se divertir, eles sabem ter valores, eles sabem fazer negócios. Então o mundo continua funcionando, mesmo apesar dessa morte espiritual. Só que esse mundo sem Deus, ele tem uma cultura, ele tem uma maneira de ser. As pessoas se comportam de uma determinada maneira, e enquanto Deus não nos dá vida, nós andamos segundo o mundo. Nós somos apenas mais um na multidão, seguindo a última novela, a última moda, a última mania, o último aplicativo, a última estrela que apareceu, o último lançamento do cinema, seguindo com os outros, seguindo o mundo que não quer saber de Deus. Essa situação, além de mortos para Deus, escravos da cultura decaída que nos cerca, andamos segundo o mundo, mas não só segundo o mundo. Paulo vai mais a fundo aqui. Ele diz que nós andamos, ainda verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não somente escravos do mundo, sendo mais um na multidão, mas andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É óbvio que Paulo está falando de Satanás aqui, do diabo. E ele chama o diabo aqui de príncipe da potestade do ar. Ele é o chefe das hostes malignas, dos poderes aéreos, como está no original. Ele é o líder dos poderes aéreos, dos espíritos maus, caídos, perversos, que estão ao nosso redor, como o ar que nos cerca. Por isso eles são chamados de poderes aéreos, porque são invisíveis como o ar, mas eles nos cercam, estão ao nosso redor. E eles têm um líder. E esses espíritos, eles são poderosos. A palavra que Paulo usa aqui para potestade é a mesma palavra que ele vai usar em 1 Coríntios, vai usar em Romanos, para se referir aos governos que dominam e determinam o curso dos povos. Ele define também Satanás como sendo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É porque a tradução em português não nos ajuda a ver, mas a palavra atuar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é o mesmo verbo que aparece no verso 20 do capítulo 1, quando ele fala do poder de Deus, o qual exerceu em Cristo. É o mesmo verbo que é usado aqui. A comparação é impressionante. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para tirá-lo de entre os mortos, que é o mesmo poder que atua nos crentes, essa atuação do poder de Deus é descrita, é usada por Paulo aqui para dizer que Satanás atua da mesma forma nos descrentes, no mundo, nos filhos da desobediência, da mesma forma que o Espírito Santo age nos filhos de Deus, dando vida, regenerando, libertando e guiando. Esse espírito, essa potestade, ela atua nos filhos da desobediência da mesma forma.
É como se dissesse assim: não há neutralidade. Lutero se expressou dessa maneira: o homem é uma mula, ou ele está montado por Deus ou ele está montado pelo diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Enquanto que Deus atua nos seus filhos com o mesmo poder que atuou em Cristo Jesus quando o tirou da sepultura, Satanás age nos filhos da desobediência, e o resultado é cegueira espiritual. Mais ainda, já está morto, e além de morto, ainda vem mais alguém, ainda fecha o caixão, para não ver nada mesmo, para ter certeza que não vai ver nada. Está morto, cegado pelo diabo, oprimido, tentado, enganado e às vezes possesso. Esse espírito atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, como eu disse, era um termo que os judeus usavam para se referir aos gentios, porque os israelitas se viam como filhos da aliança de Deus com Israel, e quem não era filho da aliança era filho da desobediência. Mas Paulo usa esse termo aqui no sentido geral, porque mais adiante, como nós vimos, ele vai incluir os judeus também nessa categoria. Ele se refere ao mundo como sendo filhos da desobediência, porque o primeiro casal, de onde vem a raça humana e portanto o mundo, desobedeceu a Deus, e ao desobedecer, o filho que nasceu deles já nasceu na desobediência, e o filho do filho já nasceu na desobediência. Portanto, você é filho da desobediência. Nós somos herdeiros do pecado dos nossos primeiros pais. Nós já nascemos nesse mundo como parte de uma raça que é caracterizada como uma raça de desobedientes. É isso que nós somos desde criança. Eu já disse aqui a vocês, né, que não sei o filho de vocês, mas as primeiras palavras que os meus aprenderam foi não, e depois é meu. Pode ser que o de vocês sejam diferentes, mas os meus foram assim. Filhos da desobediência. Eu acho tão engraçado quando nasce a criancinha, né? É uma gracinha, nenê, né? E os pais olham assim e dizem: mas que anjinho, né? Que anjinho. Pera um pouquinho, aí você vai ver o anjinho, né? Daqui a pouco você vai ver o anjinho. Ele é seu filho, filho da desobediência, filho da desobediência.